Olá, uma boa tarde. O programa 70 vezes 7 quer hoje assinalar 50 anos de uma vida sacerdotal. Viemos por isso à Diocese de Setúbal para, junto do padre José Rodrigo Mendes, conhecer o seu percurso de vida, tão vasto em geografia como também em abertura, em diálogo com a arte e com a linguagem do simbólico. Muito boa tarde, padre José Rodrigo Mendes. Muito obrigada por nos receber aqui nesta terra que o acolhe também presentemente. Deixe-me colocar-lhe um desafio. Regressaremos a Bitarães, local que o viu nascer há 74 anos, acho que não estou a fazer nenhuma inconfidência, e é neste contexto, numa antiga freguesia de Paredes, um local na sua altura com cerca de 1.300 habitantes, hoje mais próximo dos 3.000, que nasce a sua vocação sacerdotal. Perguntava-lhe em que contexto? Antes de mais, muito obrigado. Obrigada a nós. Por me terem convidado, é uma honra. Pois é verdade, foi numa família, enfim, de classe média, remediada, dizíamos, que eu nasci e que nasceu a minha vocação. A vocação nasceu porque na minha casa se rezava, os meus pais ganhavam a sua vida e tratavam bem de nós e da aldeia. E depois tinha um tio padre que desde o princípio foi assim um exemplo para mim de alguém que fazia alguma coisa na vida que valia a pena fazer, porque ajudava as pessoas a serem felizes, a encontrarem um sentido para a sua vida. Depois tive também um familiar, bispo, Um forte testemunho. ainda primo meu, Dom António Ferreira Gomes, que, enfim, me marcou porque... E marcou porquê? Na sua forma de ser bispo, de ser pastor? Bom, porque era alguém que realmente era uma grande cabeça, não é? Era uma pessoa pensante e uma pessoa corajosa, não é? Uma pessoa corajosa que não se deixava ir abaixo porque as águas iam naquele sentido, não é? Era capaz de remar contra a corrente e muitas vezes isso é necessário. Portanto, Fala era do ambiente da sociedade e o ambiente eclesial da altura também. Exatamente. A sociedade começava a acumular problemas, a Igreja também, e parecia que era preciso assim alguma coragem que surgiu nela e que surgia também assim em nós, nos jovens. A gente dizia, isto não pode ficar assim, temos que continuar com a guerra e a aceitar isto tudo e com este atraso socioeconómico que se vive no país, com esta falta de liberdade e, portanto, tudo isto teve importância. Esse inconformismo levou-o a querer ser padre? Eu não posso dizer porque eu queria ser padre quando tinha 7, 8 anos, mas no meu tempo de seminário do Porto, para onde eu me dirigi, sim. Quer dizer, isso é certamente que eu e muitos da minha geração que estava no seminário fomos marcados por este inconformismo e o Evangelho, como não se acomodando a determinadas situações que humanamente não são válidas, não são aceitáveis e também do ponto de vista da doutrina da Igreja não são aceitáveis. A Igreja já tinha uma doutrina social que não se coadunava de maneira nenhuma, em muitos aspectos, com aquilo que nós vivíamos, que nos era imposto. E isso foi descobrindo também pelos exemplos que tinha próximo de si, ou essa consciência foi ganhando também quando entra no seminário e começa também a constatar e a conhecer os documentos da Igreja, que nessa altura começam a querer beber também de um novo adjornamento que se quer fazer dentro da Igreja? Sim, certamente que no seminário, sobretudo, se desenvolveu, digamos, esta atitude, não é? Que é natural num jovem, uma atitude de inconformismo. Nós não vimos a este mundo para deixar tudo na mesma, é para mudar alguma coisa. E realmente cada jovem geração tem uma missão. E isso através de colegas, através de superiores, através, portanto, de familiares, através dos documentos da Igreja e através também de alguma intervenção que começávamos a ter junto da sociedade, fazíamos férias missionárias, íamos ao encontro das pessoas, víamos as condições em que elas viviam. Tudo isso me levou, digamos, em determinada altura, a descobrir este mundo da imigração. Na altura em que eu fui para a França, em 64, 90 mil pessoas deixaram o nosso país. E uma grande parte delas eram jovens que não estavam, de uma maneira ou de outra, não estavam de acordo em ir para a guerra. Uma guerra colonial, enfim, nessa altura dizia-se
utilizava-se outra palavra, não é? Mas que não se justificava. E depois também toda esta gente que saía porque queria ter uma vida melhor, do ponto de vista económico, alimentar melhor a sua família. E foi isso que me levou, enfim, após uma crise no seminário, não é? Que me levou a ir para a França, viver com os imigrantes. E então liguei-me a este Instituto Religioso, Que os Filhos da descobre que Caridade. conhece em França o Instituto Filhos da Caridade. Filhos da Caridade. Já o conhecia cá. E quando fui para a França já tinha um bocadinho a ideia de entrar para os Filhos da Caridade, me ordenar nos Filhos da Caridade. Mas de facto foi em França que eu descobri mais profundamente, digamos, esta proximidade possível entre a Igreja e o povo operário, as pessoas do mundo operário, na sua simplicidade, na sua revolta, no seu desejo de terem assim uma vida um bocadinho melhor. Junto também de comunidades portuguesas em França. Exatamente, junto de comunidades portuguesas. O meu primeiro tempo de sacerdócio é vivido nos arrabaldes de Paris, sobretudo com os imigrantes portugueses. Foi aí, fui ordenado, depois de ter estudado, completado estudos em França, sobretudo no Instituto Católico de Paris. Regressou a Portugal para ser ordenado em Amarante. Exatamente, portanto, a minha família estava cá e então fui ordenado em ligação com os Filhos da Caridade, mas na Diocese do Porto, que é a minha diocese de origem, numa terra perto lá de Vitarães, que é São Gonçalo de Amarante, que é muito bonito, mas já com a ideia de virmos para o Barreiro, porque o Barreiro para nós é que era o lugar onde se jogava, digamos, o futuro enfim, é um bocadinho falar assim com palavras, mas era o que a gente sentia, onde se jogava o futuro da Igreja e o futuro do país, porque aqui é que havia os verdadeiros confrontos. As lutas sociais e eclesiais e também aqui a procura de um outro rosto de Igreja, que tinha a ver com os padres operários, tinha a ver com esta solidariedade com as pessoas mais simples, com as pessoas também que queriam a liberdade, queriam o direito de reunião, queriam o direito de participação política, participação sindical, portanto, em ligação com toda esta gente. Deixe-me retroceder a 1968, a altura em que é ordenado, daí que este ano assinala os 50 anos da sua ordenação. Regressa a Portugal para ser ordenado, como já falámos, em Amarante, no ano de 1968, a altura em que o Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, está no exílio. Visitei Dom António Ferreira Gomes em Lourdes em 66, a altura em que eu fiz os meus votos. E eu estava exilado em Lourdes, visitei com o meu tio padre, com o meu pai e com minhas tias, e realmente senti, por um lado, a amargura que lhe ia no coração por não poder estar na sua diocese. E por outro lado, de facto, este gosto em ter alguém da família que ia ser ordenado, não é? E que de alguma forma continuava a forma como Dom António Ferreira Gomes era padre, também era pastor. Sim, certamente, não tenho assim a pretensão de me alçar. Mas guarda esse encontro que tive com ele em Lourdes. Sim, e que tive depois várias vezes com ele, quando ele regressou. Eu recordo assim muito bem. E é realmente aquela expressão dele, de joelhos diante de Deus, mas de pé diante dos homens. Portanto, não nos devemos vergar naquilo que é o essencial, que é o direito de termos opinião, de pensarmos, de nos reunirmos com outros, de nos associarmos, de participarmos. Isso não devemos. Isso é uma frase que o acompanha também até hoje. É verdade. Certamente. Regressa à França para dar continuidade ao trabalho junto da Pastoral Operária. Pergunto-lhe o que é que descobre neste Instituto Os Filhos da Caridade que o faz, de alguma forma, consolidar o desejo de ser um padre junto do povo, lutando pelos direitos sociais, não calando a voz das pessoas. O que é que descobre neste Instituto que o marcou? Nós vivíamos num tempo em que o padre era, se calhar, sobretudo, uma autoridade, não é? Estava associado, estava numa sociedade em que, enfim, quem estava à frente de uma comunidade era uma autoridade e não um servidor. O padre Anisan descobriu que realmente para estarmos... O fundador do Instituto dos Filhos da Caridade, para sermos verdadeiramente
padres, à maneira de Jesus, devíamos seguir a espiritualidade do bom pastor. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, fundamentalmente, deve estar ao serviço das ovelhas, deve cheirar às ovelhas. Cheirar às ovelhas, como diz o Papa Deve Francisco. buscar as ovelhas perdidas e carregá-las aos ombros, não é? É bom, deve acompanhar as ovelhas e saber que muitas vezes são as ovelhas que lhe dizem onde é que estão as boas pastagens, onde é que está a água boa. O pastor não sabe forçosamente isso tudo. Portanto, deve ser um bom pastor. Essa é que é a imagem por excelência de Jesus Cristo. E foi por isso que eu, enfim, quis que no meu jubileu sacerdotal estivesse presente essa imagem do bom pastor que está lá nas catacumbas de São Calixto em Roma, e que o bom pastor aparece assim com a ovelha às costas, com uma túnica romana levantada. Então, é a primeira imagem que nós temos de Jesus pintada. É essa imagem do bom pastor. Um padre que desenvolve a sua pastoral junto dos operários é um padre que partilha também as dificuldades sociais, económicas, de injustiça. Isso marcou na altura também? Inicialmente, quando viemos para o Lavradio, aqui nesta zona do Barreiro, nós fizemos o propósito, é assim um bocado exagerado, mas achávamos que convinha, de não receber nada da Igreja para vivermos. Portanto, vivíamos do nosso trabalho. Pareceu-nos que, neste primeiro tempo, era fundamental para as pessoas perceberem que aquilo que se recebe na Igreja não se paga. Isso é um sinal. É um sinal. E São Paulo também fez isso e nós achamos que devíamos fazer. Depois aceitamos mais tarde que realmente as pessoas queriam ter um padre a tempo inteiro ao seu serviço, participassem enfim, pagando-lhe um ordenado, como hoje aceitamos. Mas inicialmente pareceu-nos muito importante, é por isso que as pessoas nos identificaram aqui no Barreiro, quando viemos para cá, no Lavradio, eram os padres operários. Nem todos éramos operários. Isto no início dos anos 70. Exato. Em 1970 viemos para cá, em setembro numa de altura 70. em que ainda não havia diocese de Setúbal, ainda havia uma ligação ao Patriarcado de Lisboa. Só em 1975 é que a diocese de facto é constituída enquanto diocese. É desenvolvida a partir dessa data sob o pastoreio de Dom Manuel Martins. Exato. Na altura, pergunto-lhe, Padre Rodrigo, acabou por haver aqui um casamento feliz, porque Dom Manuel Martins também era um bispo que, muito preocupado com os direitos, com as dificuldades sociais, económicas do seu povo, o pão e a espiritualidade têm de estar unidas também, não é? Foi uma alegria muito grande participar na criação da Diocese de Setúbal. Primeiramente com Dom João Alves. Dom João Alves era um homem, enfim, com uma aparência um bocadinho austera, mas muito próximo dos operários. Ele fez a sua primeira missa em cima de um banco de carpinteiro. E depois então ele preparou a criação da Diocese, era vigário episcopal para esta região, e o primeiro bispo é Dom Manuel Martins, que está muito ligado também a Dom António Ferreira Gomes, que eu tive muita alegria de acompanhar durante todo o seu ministério aqui na Diocese de Setúbal. Foi assim uma alegria muito grande, foi uma graça muito grande a receber estes bispos, primeiramente o Dom Manuel, depois o Dom Gilberto, agora o Dom José, que são realmente pessoas, enfim, ao serviço, digamos, do povo de Deus e próximos dos sacerdotes. Mantive sempre uma relação muito profunda com o Dom Manuel. Esteve aqui na Diocese de Setúbal, então foi pároco, mas esta ligação ao Instituto dos Filhos da Caridade levou também a outros países. Pergunto-lhe que viagens foram estas, esta geografia que também de alguma forma marca o seu percurso sacerdotal, porque entra em contacto com muitas realidades. Pois foi isso, por 2 vezes, 2 mandatos, portanto 2 vezes 6 anos, primeiro nos anos 80, depois nos anos 90, o Instituto pediu-me para ser assistente. Isso queria dizer dar assistência aos meus colegas dos Filhos da Caridade que estavam presentes em vários países, nos arrabaldes das grandes cidades. Portanto, inicialmente mais no Canadá e nos Estados Unidos e no Brasil, mas depois, no segundo mandato, em que estava a tempo inteiro ao serviço do Instituto, deslocava-me e estava presente em países como Cuba, por exemplo, América Latina, o México, mas também nos Estados Unidos e o Canadá. Estados Unidos, Canadá. E inclusivamente alguns países do leste da Europa.
depois, ao mesmo tempo, desenvolvemos nessa altura uma relação muito profunda com padres da Europa de Leste, que tinham vivido uma situação bastante diferente da nossa, sobretudo na República Checa, na Hungria, na Eslovénia, e com quem estabelecemos assim um diálogo muito profundo, porque nos ajudávamos mutuamente, digamos, a viver, digamos, esta relação do Evangelho, da Igreja, com estes mundos assim de gente mais pobre, de gente mais marcada, também por esta ideologia socialista e marxista, não é? Que atravessou, que tanta importância teve na vida dos trabalhadores nessa altura. É junto destas pessoas que descobre a forma de ser padre? Procuro que seja, não é? Não digo que sempre consiga, mas procuro que seja. Esta proximidade das pessoas, para mim, é o mais importante. Mesmo numa paróquia, digamos, há sempre gente com muito interesse, com muito valor, que tem iniciativas, que se movimenta, que se mobiliza e que precisa do nosso apoio, do nosso esclarecimento, muitas vezes, sobretudo do nosso apoio. E é realmente assim que eu entendo, digamos, a pastoral mesmo assim aqui, porque, bom, a gente herda toda uma riqueza, não é, que vem do passado, da gente que, enfim, que foi marcada pelos nossos antecessores, num sentido muito positivo, e que continua a contar connosco e trata-se de as acompanhar, aqueles que estão razoavelmente na vida, aqueles que estão mal, irem ao auxílio de facto destas situações limite que muitas pessoas vivem. E é essa diversidade também que quis propor aos sacerdotes que ajudou a formar no Seminário de Almada durante 12 anos? Procurei que assim fosse e, digamos, as orientações da Igreja, com a Pastórias da Bobóbios, como documento orientador da formação, ajudou-me imenso. Procurei que realmente os padres descobrissem quanto é essencial para sermos padres à maneira de Jesus Cristo, esta proximidade das pessoas, este serviço às pessoas simples, este escutar e não estarmos convencidos de que sabemos, porque andamos na universidade e já sabemos tudo e vamos para lá mandar nas pessoas, porque efetivamente esse não é o caminho de Jesus, o caminho do Evangelho, não é o caminho do bom pastor. Pergunto-lhe se a arte também é uma dimensão fundamental na formação dos sacerdotes. Eu acho que sim, que é fundamental e sempre acreditei nisso. E particularmente no Seminário de Almada o redescobri, porque o Seminário de Almada é assim uma espécie de polo artístico, não é? Está ligado a acontecimentos importantes da literatura portuguesa, o Frei Luís de Sousa, o Almeida Garrett, e muitos artistas por lá passaram. E eu tive a alegria de os contactar. De poder congregar alguns em torno do seminário e impulsionar também alguma criação. Falo concretamente da cantora Teresa Salgueiro e também do compositor e artista conhecido da sociedade e do país, Ronquião. Com eles desenvolveu uma ligação próxima e fecunda a nível artístico. Foi sobretudo com a Teresa Salgueiro e o Ronquião que, enfim, encontrei através do seminário, não é? Porque o Ronquião ia à missa, o seminarista disse-me, olha, o Ronquião toca na missa, e disse, é bom que ele viesse cá. E, através do Ronquião conheci a Teresa, porque me pareceu sempre que eram dois artistas que podiam, por um lado, ajudar-nos a descobrir a dimensão religiosa, a dimensão sagrada da vida. Através da arte, da poesia, da música, do canto, não é? O Ronquião, a maneira como toca as coisas, não há dúvida nenhuma. Aliás, ele diz, a música é religiosa. E leva-nos, e ainda ultimamente, um jornal italiano que entrevistou a Teresa, dizia isso, a Teresa Salgueiro, uma voz que eleva a alma. E então, primeiro descobri a beleza daquilo que eles, redescobri a beleza daquilo da arte que eles desenvolviam e depois convidei-os a ajudar os cristãos a descobrirem a beleza da arte que lhes é proposta através da música, porque a Igreja tem composições magníficas, tem poemas magníficos que, tocados por um Ronquião ou cantados por uma Teresa Salgueiro,
ganham, digamos, novo fôlego. Há uma linguagem simbólica que nos apresenta um Deus próximo também. E é essa dimensão que o Padre Rodrigo Mendes quer propor também. Exatamente. Nós sabemos bem que Deus é inefável e, portanto, é através da simbologia, é através da poesia, é através da música que mais nos aproximamos dele. Se a gente se limita à técnica, enfim, não vamos muito longe. Portanto, há toda uma dimensão simbólica, no sentido forte da palavra, que é fundamental para intuirmos o infinito e caminharmos para ele. E, portanto, a partir daí, tanto a poesia, no caso dos poemas que a Teresa faz, a Teresa tem poemas magníficos, como na poesia que já está integrada na liturgia, sobretudo a partir da liturgia das horas, há poemas que vêm, atravessam a história, e de autores muito conhecidos, não é? Mesmo na nossa literatura, como através da maneira de os cantar ou de os tocar, que nos ajudam efetivamente a viver de uma maneira mais profunda tempos de oração na liturgia ou quando a gente está sozinho a rezar. Esta conversa retrospectiva e prospectiva também daquilo que é a sua vida sacerdotal não pode ser encerrada sem olharmos também para esta realidade que o acolhe hoje, que é a Igreja do Barreiro, a Igreja de Santa Maria, onde desde 2014 está procurando criar dinâmica, procurando contagiar outros para o viver em igreja hoje. Num certo sentido, eu nunca deixei de estar por aqui. Desde 1970 que vou estando por aqui. Ligado, claro. Mas aquilo que eu descubro neste momento, quando me pediram para estar ao serviço da paróquia de Santa Maria do Barreiro, é que realmente há aqui uma realidade diferente, nova, que é preciso encarar. Portanto, o Barreiro neste momento não é aquela terra poluída, como que era. Poluída do ponto de vista atmosférico e do ponto de vista também mentalidade. Quando a gente veio para aqui era onde a gente tinha medo de estar aqui. É uma sociedade muito mais livre, mas em que, por exemplo, somos convidados a acolher pessoas já que não vêm do Alentejo, mas que vêm de várias partes do mundo. Portanto, uma sociedade onde é preciso abrir-se aos refugiados, aos imigrantes e descobrir neles uma grande riqueza para nós. Por outro lado, também uma sociedade que está bastante envelhecida, tem poucas crianças. É preciso ajudar as pessoas a descobrir que as crianças, ou filhas dos autóctones, ou filhas dos imigrantes, ou dos refugiados, são fundamentais na sociedade. E todos constituem a sociedade. E, por outro lado, também uma igreja onde, por exemplo, há muita gente jovem e adulta que pede para ser batizada. Portanto, aqui já não se batiza quando as crianças... Muitas vezes sim, mas não se batiza muitas vezes quando as pessoas nascem, mas são depois as pessoas adultas que pedem o batismo, as pessoas jovens. Portanto, todo um esforço de formação de pessoas em ordem ao batismo, ao crisma e etc. Portanto, são, por outro lado, uma igreja com muitas riquezas, eu herdo um passado magnífico. Os meus colegas que estiveram por aqui fizeram um trabalho magnífico, tanto do ponto de vista pastoral, como do ponto de vista, inclusivamente, de construção. Nós temos as infraestruturas necessárias muito boas para evangelizarmos. Portanto, herdo todo este passado magnífico, há que lhe dar continuidade, com muita continuar humildade. A ser um bom pastor e um pastor com cheiro de ovelhas junto desta comunidade paroquial do Barreiro. Padre Rodrigo Mendes, muito obrigada por ter aceito este desafio de olhar para a sua vida, mas também apresentar aquilo que foi o seu percurso, abrindo caminho para aquilo que vai continuar a ser a sua vida, mas também para aquilo que a Igreja quer continuar a ser e quer ser. O programa 70x7 esteve no Barreiro, na Diocese de Setúbal, a falar com o Padre Rodrigo Mendes, a revisitar o seu percurso nestes 50 anos de sacerdócio. Obrigada por ter estado connosco, uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.